Olá! Essa é a terceira aula de potenciação. Na primeira, nós vimos a definição. Na segunda, nós vimos duas propriedades. As duas, acho que as mais usadas, né? Agora, nessa, nós vamos ver as demais propriedades. E no final, eu vou responder a essa questão. Isso porque, nas aulas anteriores, eu não tinha ainda como comparar essas potências, porque olha só, as bases são diferentes. E os expoentes também. Como comparar? Vem comigo, eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Na aula anterior, eu já te apresentei essas duas propriedades. Bom, essa aqui, presta atenção. Eu tenho aqui uma potência onde a base é uma outra potência. Vamos ver um exemplo com um número que fica mais fácil, né? Depois eu coloco aqui a propriedade. Olha só. Eu tenho aqui 3 ao quadrado e isso está elevado à quarta potência, tá certo? Então, aqui eu tenho uma potência onde a base é o 3 ao quadrado. Bom, se está elevado à quarta potência e essa aqui é a base, então é ele vezes ele mesmo, 1, 2, 3, 4 vezes, não é? Bom, agora eu tenho aqui um produto de potências com a mesma base. Pela primeira propriedade, eu mantenho a base e faço o que com o expoente? Somo. 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8, tá joia? Bom, aqui, se você parar e prestar atenção, o que eu tenho é o 3 como base, que eu vou manter, e o expoente, o 2 não apareceu aqui 4 vezes, então esse 8 aqui é 4 vezes o 2, certo? 4 vezes o 2. Então, parece que é razoável eu pensar que, se eu tenho potência onde a base é uma outra potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, aqui vai dar 3 elevado à oitava. Realmente, essa é a propriedade. Eu vou manter a base e multiplicar os expoentes n vezes m. Bom, será que sempre funciona? Vamos pegar um outro exemplo. A base é um número qualquer, x, tá bom? Então eu tenho aqui, a base é x à quinta, certo? E isso está elevado à terceira. Então você concorda que é x à quinta vezes x à quinta vezes x à quinta? Mantém a base e soma os expoentes, é a primeira propriedade, não é? Então aqui em cima vai ter quanto? 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Mas de novo, você põe a base e soma o expoente. O expoente não é o mesmo? Não é o mesmo 5? Que tem ele 3 vezes. Então, no fundo, o que você faz é manter a base e esse cara aparece 3 vezes lá em cima que você está somando. Então, é 5 vezes 3, ou seja, x elevado a 15. Então, a propriedade funciona. E a primeira dúvida que você fica é, professor, mas espera aí, eu vou fazer deste jeito ou deste jeito? Porque, a princípio, essa é uma propriedade que não precisa. Eu posso usar a primeira propriedade, né, e chegar no mesmo resultado. Para que eu preciso desta propriedade, então? Na verdade, as propriedades são sempre atalhos, tá joia? Sempre que eu tiver a oportunidade de usar uma propriedade corretamente, eu vou usar. Olha só aqui. Nesse caso, se eu fosse usar essa forma, né, usando essa propriedade, eu ia escrever aqui em cima o quê? Y ao cubo vezes y ao cubo vezes y ao cubo 40 vezes, não é? Gente, agora eu tenho uma propriedade. A propriedade é um atalho, né? Eu tenho aqui uma potência, onde a base é uma outra potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 40, y ao quadrado. Então, aqui eu tenho y elevado a 120, y ao quadrado. E agora eu tenho duas potências, né, com a mesma base, a razão entre elas eu faço o quê? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar y elevado a 118. Bom, você percebeu que esse pedacinho aqui ficou muito mais fácil se eu usar a minha propriedade? Então, gente, é isso.
Uma propriedade nada mais é do que um atalho para você chegar no mesmo lugar se você não estivesse usando a propriedade. Tudo bem? Então, neste caso, sempre que eu puder usar essa propriedade corretamente, eu sempre vou usar. Tá joia? Vamos ver mais propriedades? Essa próxima propriedade você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque olha só, é uma multiplicação de duas potências, muito parecida com essa. Só que aqui eu tenho multiplicação de potências onde as bases são iguais e os expoentes são diferentes. E aqui é o contrário. As bases são diferentes e os expoentes é que são iguais. Entendeu a diferença? Bom, vamos fazer o seguinte. Para você entender a propriedade, eu vou colocar aqui, ó, o expoente 5. A elevado a 5 que multiplica B elevado a 5. As bases diferentes, os expoentes iguais. A quinta eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E B a quinta está aqui, ó. Bom, aqui, ó, multiplicação, aqui também é multiplicação, é tudo multiplicação. A ordem dos fatores altera o produto? Não, né? Então eu vou juntar, ó, esse cara, eu vou colocar junto com esse. Então vai ficar A vezes B, certo? Agora eu vou colocar esse junto com esse junto com esse junto com esse e esse junto com esse. Vai perceber que eu tenho aqui, ó, A vezes B que multiplica A vezes B que multiplica AB que multiplica AB que multiplica AB. Então no final o que eu tenho é A vezes B elevado a 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, olha só o que aconteceu. Eu tinha o produto de duas potências, né, com expoente igual. O que eu fiz? Eu coloquei tudo sobre o mesmo expoente, multiplicando as bases. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu vou colocar, então, ó, tudo sobre o mesmo expoente, n, e as bases eu vou multiplicar, certo? Lembra que aqui mantém a base e soma os expoentes? Aqui é o contrário. Você conserva o expoente e coloca a base como sendo o produto das duas bases, tá? Vamos usar aqui direto a nossa propriedade? Lembra que a propriedade é um atalho? Eu não preciso escrever aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes sim, 3 vezes 3 vezes 3, não é? Não preciso mais. Eu posso agora usar o meu atalho. Eu tenho aqui o produto de duas potências, onde as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então eu posso colocar tudo sobre o mesmo expoente e a base 2 vezes 3, ou seja, 6 a quinta, tá bom? Então olha só, aqui eu posso colocar isso como sendo uma única potência? Posso, né? 16 não é 2 a quarta vezes x a quarta, não é isso? E agora eu tenho o produto de duas potências com o mesmo expoente. Posso colocar tudo como uma potência só. E aqui eu vou colocar 2 vezes x, tá bem? Bom, esse último exemplo é um alerta que eu já fiz no outro vídeo, tá? Em geral, as pessoas usam a propriedade num sentido só que toda igualdade é uma via de mão dupla. Eu posso usar dos dois lados. Então, eu posso muito bem usar esse aqui, ó, essa propriedade ao contrário. Você percebe que aqui eu tenho a multiplicação como sendo uma base, certo? Aqui também, ó, multiplicação como sendo uma base. Eu posso usar agora ao contrário. Eu posso escrever aqui o quê? 3 elevado ao cubo, que multiplica y elevado ao cubo. Percebe que se eu fosse usar a propriedade agora para chegar lá, multiplicação de duas potências, certo? O expoente é igual, mantém o expoente e multiplica as bases, não é isso? E finalmente, aqui eu tenho 27, y ao cubo, tá joia? Quero só que você preste atenção, nesses dois itens aqui, ó, eu fiz o contrário, certo? Aqui eu tinha uma multiplicação, certo? E eu transformei tudo numa única potência. Aqui eu tinha uma única potência e eu transformei aqui, ó, na multiplicação. É importante você saiba fazer as duas coisas, ou seja, usar a propriedade tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Eu não sei qual é a forma que eu vou usar
a minha propriedade? Tudo depende de como o exercício te é apresentado, o que você tem e aonde você quer chegar. Dependendo de como o exercício te é apresentado e aonde você quer chegar, você vai usar a propriedade de um lado ou do outro. Por isso que é importante você saber fazer as duas coisas. Usar todas as propriedades nos dois sentidos, sempre. Essa próxima propriedade tem o mesmo alerta que a propriedade anterior, porque olha só, aqui é um quociente de duas potências muito parecido com esse, né? Só que aqui eu tenho o quociente de duas potências onde as bases são diferentes e os expoentes são iguais. Aqui é o contrário, as bases são iguais e os expoentes são diferentes. Então, muito cuidado aqui, tá? Bom, para você entender essa propriedade, vamos num exemplo que fica mais fácil. Olha só, A quinta sobre B a quinta, tá vendo? As bases diferentes e os expoentes iguais. O A quinta não é A vezes A vezes A, tá vendo? E o B a quinta tá aqui. Você concorda que eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira? Olha só, é AB que multiplica AB que multiplica AB, 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 tá joia? Então, se você fizer esta multiplicação, você vai chegar aqui, não é? Tá? Agora, você percebe que o que eu tenho aqui é, olha só, AB que multiplica AB, 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 A sobre B. Então, no fundo, o que eu tenho é A sobre B elevado à quinta potência. Então, percebe que eu posso colocar num quociente de duas potências. Quando o expoente é o mesmo, eu posso colocar tudo sobre o mesmo expoente e na base eu posso colocar o quociente das bases, tá bom? Então, essa é a minha propriedade. Eu tenho aqui, então, o quociente de duas potências com o mesmo expoente. Eu vou colocar tudo sobre o mesmo expoente. E na base eu vou colocar o quociente das bases, A, B, tá bom? Então, toma muito cuidado que isso é bem diferente disso, tá joia? Bom, aqui, vamos usar a nossa propriedade direto, tá? Eu tenho aqui um quociente de duas potências, as bases são diferentes, tá? Mas os expoentes são iguais, ó. Os expoentes são iguais. Então, eu vou colocar tudo sobre o mesmo expoente. E a base vai ser o quociente das duas bases, 6 sobre 2. E agora eu vou fazer aqui dentro. 6 sobre 2 vai dar 3 a sétima, tá? Bom, esse aqui eu vou fazer parecido, né? Só que eu preciso primeiro transformar esse cara numa potência. 16 não é 2 a quarta. Então eu posso colocar tudo sobre o mesmo expoente e lá na base x sobre 2, tá bom? Tem uma última propriedade, que é essa aqui, que ela é muito útil. Olha só como que ela é. Eu tenho aqui uma potência, certo? O expoente negativo, a base é uma fração, tá? O que eu faço? Eu vou inverter, pegar a fração inversa, né? Inverter a base, tá? E trocar o sinal do expoente, tá joia? É muito prático e ela é muito útil essa propriedade. Só que agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente das anteriores. Nas anteriores, em nenhuma delas você pode dizer que eu demonstrei para você. Dá para demonstrar? Sim, todas elas você consegue demonstrar sempre com, né, pelo menos partindo da definição. Mas aqui eu não vou demonstrar nenhuma delas. A única que eu vou fazer, minha única exceção, vai ser nessa aqui só para você entender como seria uma demonstração. É que nesse caso ele é mais fácil de vocês entenderem, tá? Porque acaba sendo quase que um exercício de uma aplicação das anteriores. Mas olha só, nessa aqui, como é que eu faria para provar que isso aqui é verdadeiro? Eu vou usar as anteriores que nós já sabemos, mesmo que eu não tenha demonstrado para vocês, já sabemos que elas são verdadeiras, tudo bem? Então vamos lá, eu quero mostrar que isso é verdade. Então, de fato, ela é verdade. Por quê? Então, vou usar aqui a definição que eu tenho lá da aula do primeiro vídeo, né? Isso aqui é 1 sobre AB elevado a n. Lembra? Imagina que eu tenho um x, ó, elevado a menos n. Vai ficar 1 sobre x elevado a n, certo?
Então joga lá para baixo e troco o sinal do expoente. Bom, agora eu tenho 1 sobre, olha isso aqui que está aqui embaixo, eu vou usar a minha propriedade 5. Então isso aqui vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N. Agora eu tenho aqui uma divisão de fração. A de cima mantém e a de baixo inverte e multiplica, ok? Bom, agora eu vou fazer a multiplicação, ficou B elevado a N, A elevado a N. E agora aqui eu vou usar a mesma propriedade, tá certo? Só que agora eu vou colocar no expoente, elevado a N, B sobre A. Tá joia? Então, quando eu falei para vocês que a propriedade é um atalho, se eu não tivesse essa propriedade, é isso que eu teria que fazer todas as vezes. Entendeu por que eu chamo de atalho? Então, eu vou usar a propriedade direto. Se eu não tivesse essa propriedade, todas as vezes eu teria que fazer tudo isso. Então, daqui eu vou direto para cá agora. Entendeu uma propriedade? É um atalho para você chegar no mesmo lugar, mas veja bem, você precisa saber usar as propriedades sempre corretamente. Por que eu falei que você tem que saber usar corretamente? Porque presta atenção, as propriedades elas só podem ser usadas se as condições forem satisfeitas, certo? E qual é a condição? Olha só, aqui eu tenho multiplicação de potências, quociente de potências. Eu não tenho propriedades aqui para adição. Se não tem, tem alguma propriedade para adição lá? Não tem. Então é muito comum o aluno olhar isso aqui, vale para multiplicação, não tem para potência, então deve valer também. Como assim deve valer? Gente, não tem a propriedade, então não vale, tá bom? Então olha só, essa é uma situação que eu vejo muito, tá? Isso aqui vale? Não, gente, não vale, também não. O que eu mais vejo em prova é quando o expoente é 2. Essa é a situação clássica. E o aluno ainda até justifica. Professor, é só fazer aqui o chuveirinho, ó. X ao quadrado e y ao quadrado. Gente, isso não é verdade, tá? Vou fazer assim, aqui, ó. Não é verdade, tá bom? Na verdade, isso aqui é o quadrado da soma. Isso aqui é um produto notável, tá? Esse vídeo eu não vou falar de produtos notáveis, então se você nunca viu, tá? Você vai ter que acreditar no que está aqui, mas não é muito difícil de provar não, tá? Isso aqui é o quadrado da soma, é o quadrado do primeiro, igual tá aqui, tá? Só que olha só, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? O primeiro é o x, o segundo é o y. Olha só, ficou igual? Não, quase, né? Mas quase igual não é igual. Logo, isso aqui não vale. E eu vejo demais isso aqui em prova, tá? Então, muito cuidado. Na hora de olhar as propriedades, você tem que saber usá-las e aqui não tem nenhuma propriedade para adição ou subtração de potências, tá bom? E para terminar, alerta de spoiler. Olha só, mais para frente eu ainda vou fazer vídeo de logaritmo. E se você já ouviu falar em logaritmo, você deve ter ouvido falar que o logaritmo também é um outro nome para expoente. Essas propriedades que estão aqui, elas também são propriedades que a gente vê lá em logaritmo. Aqui eu tenho propriedade de logaritmo, está escondido aqui, tá? É que em geral as pessoas não conseguem associar as propriedades lá do logaritmo com essas aqui. E essas são fáceis, então aquelas também deveriam, tá joia? Bom, mas isso eu vou discutir direitinho lá no vídeo de logaritmo quando eu fizer. No início do vídeo eu te propus esse probleminha, tá? E qual é a dificuldade dele mesmo? É que eu estou comparando potências e nem as bases e nem os expoentes são iguais, tá? E qual propriedade eu vou usar aqui? Na verdade, se você parar e prestar atenção, eu vou usar essa propriedade porque, apesar das bases serem diferentes, as bases são potências também. O 4 é potência de 2, o 8 também é potência de 2 e o 16 também é potência de 2. E aqui, a única propriedade em que a base também é uma potência é essa aqui. Então, é essa que eu vou usar. Então, olha só. Aqui eu vou colocar 4 elevado a
sexta. 8 elevado à quarta. 16 elevado à terceira. 4 à sexta. Quem é 4? Não é 2 ao quadrado? Quem é o 8? Não é 2 à terceira? E o 16 não é 2 à quarta? Agora, usando a propriedade, mantém aqui a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 6, 12. Mantém a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Mantém a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12 também. Então, todas elas são iguais. Então, qual número é maior? Nenhum. Eu espero que vocês tenham entendido, então, definição no primeiro vídeo e as propriedades nesses dois últimos vídeos, certo? Mas para dizer que aprendeu de verdade, você precisa fazer mais exercícios. Eu vou fazer no próximo vídeo alguns exercícios. No início eu vou te mostrar o enunciado, você vai olhar, pausar e tentar resolver. E só depois você vai ver as resoluções, tá joia? O bom dos vídeos é que você, se tem alguma coisa que você, na aplicação das propriedades, nos exercícios, você perceber que não entendeu direito, você volta e assiste novamente. Todas as propriedades que você precisa já foram listadas. Agora é colocar em prática, tá bom? Então espero que você faça os exercícios no próximo vídeo. Legal? Espero que você tenha gostado. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aí, se não for inscrito. Curte, compartilha, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá? E vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!